A gente vai dar início a mais uma sessão clínica, então, do Hospital Procardíaco, em conjunto com o Hospital Total Core em São Paulo, a quem eu já dou aí essa boa tarde também, Baruzzi, Teixeira, colegas do Total Core. Então, hoje a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco sobre um tema que, inquestionavelmente, é bastante polêmico e parece que agora, em 2018/2019, a gente tem talvez algumas outras informações que possam trazer de novo esse assunto à baila, que é a oclusão coronariana crônica. Nós convidamos, então, o Dr. Marcelo Souza, que é um hemodinamicista do hospital, com uma larga experiência, já trabalha conosco aqui há vários anos, e sempre um colaborador também da nossa sessão clínica, um estudioso de doença coronariana e de cardiologia intervencionista, e que vai nos dar o prazer de fazer a apresentação, também com a participação de alguns debatedores que eu, em breve, irei apresentar. Ainda nessa semana, na Sexta Consciência, que é a sessão que nós temos sexta-feira de meio-dia a 1h30, será a atribuição da cardio-oncologia à coordenação dessa sessão, sob o tema da abordagem multidisciplinar do câncer de pâncreas. Essa sessão vai ter como apresentador o Diogo Nolasco, que é a rotina da unidade cardio-oncológica, e um grupo de pelo menos 6 debatedores. Ainda na sexta-feira, às 16h, nós vamos ter mais uma sessão dos Grand Rounds com Texas Heart, e vai ser sobre a redefinição da insuficiência cardíaca com ninguém menos do que a doutora Laine Stevenson, que na realidade é uma autoridade no tema, e essa já vai ser a nossa terceira sessão conjunta com o pessoal do Texas Heart. Semana passada foi uma apresentação do Dr. Valentin Fuster, que já havia... a plateia já começa a crescer na sexta-feira, às 16h. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, é também uma outra atividade aqui que nós vamos poder ter uma presença bastante interessante. Na quarta-feira da semana que vem, só para já deixar isso agendado com vocês, Dr. Luiz Antônio Carvalho vai nos apresentar a abordagem contemporânea da doença mitral, basicamente a questão do MitraClip. Dr. Luiz Antônio Carvalho ainda terá como debatedores o Dr. Alexandre Ciliano, Dr. Arnaldo Rabichovski, Dr. Luiz Antônio Campos, além da doutora Clara Wexler. Voltando, então, à sessão de hoje, o Dr. André Souza, então, vai nos apresentar o tema de oclusão crônica coronariana, mudança de paradigma em 2019. E eu tenho ainda o enorme prazer de receber também como debatedores ilustres médicos da instituição. Dr. Alexandre Siciliano deve estar chegando, Dr. Fernando Rangel, que aqui se encontra, sentado aqui na primeira fila, Dr. Luiz Antônio Carvalho, que está acabando um procedimento e já está subindo, e, naturalmente, nobres cardiologistas da plateia com grande experiência. Estou vendo o Dr. Paulo Dutra, o Dr. Antônio Sérgio, que, sem dúvida nenhuma, participarão. Dr. Nelson Matos, deu um até logo lá atrás, também vai participar aí ativamente, a quem eu queria agradecer muito a participação. Queria chamar o Dr. André Souza, então, para assumir aqui os trabalhos, e boa sessão a todos. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui de novo, apresentando um tema que tem as pessoas sempre comentado muito, principalmente quando vem de congressos do exterior, né? As pessoas, obrigado, André, vendo às vezes animada do congresso exterior, do European, do ESC, né? De casos fantásticos que estão sendo transmitidos lá, e muitas vezes a gente vem aqui sendo perguntado: mas, André, por que a gente não está fazendo isso? Como é que a gente está nisso? Lá no exterior estão tão animados com isso, o que está acontecendo? Bom, então vamos falar um pouco sobre essa história, tendo como base, linkando um caso clínico, para a gente debater em cima de uma coisa concreta. Então, o que difere da oclusão crônica? É o desafio da recanalização. Basicamente, a oclusão crônica ela está, sem dúvida, relacionada a uma carga de aterosclerose elevada, não é uma lesão focal, tem muita aterosclerose ali para ser recanalizada, e é um desafio acontecer isso que aconteceu tão suavemente aqui na passagem de slides.
eu queria dar nesses slides ainda a noção de que hoje o vaso é visto como uma estrutura de várias camadas. Não só a gente andar como a guia está fazendo, através do lumen verdadeiro, mas hoje fazer um trajeto na subadventícia, na subíntima, é comumente realizado e muitas vezes até preconizado. Então, qual é a prevalência do problema? A oclusão crônica está presente em torno de 20% das coronariografias, das angiografias. Tá? O sucesso é mais baixo do que a gente espera nas não oclusões. Tá? Num registro americano muito grande, 500 mil casos, o sucesso foi em torno de 60% versus 96% das não oclusões. Isso no mundo de não especialistas, um mundo real, de não especialistas em oclusão. Mas em altíssima performance, grupos japoneses e grupos de grande experiência ficam com taxas de sucesso entre 85% chegando a 90%. Isso é realmente uma grande performance. Então, nós vamos aqui ilustrar com um caso clínico, é um caso que nos foi trazido pelo Dr. Fernando Rangel, uma senhora de 70 anos. Vamos fazer bem resumido para a gente poder trabalhar em cima do fato da oclusão, né? Que tinha como quadro clínico queixa, o cansaço aos pequenos esforços, era uma hipertensa diabética, que era aderente a tratamento medicamentoso anti-isquêmico em dose otimizada, e nós vamos poder falar sobre isso daqui a pouco. Ela já tinha realizado uma angioplastia com stents há 2 anos. E, muito resumidamente, era um exame físico, um duplo produto controlado, um exame físico inexpressivo, um pouco obesa, eletronormal, econormal, e um laboratório sem anemia com uma disfunção renal leve. Foi realizada uma cintilografia com uma grande carga de isquemia. A gente está vendo no bullseye, fundamentalmente relacionada no território da descendente anterior, 19% da massa sob isquemia. Foi submetida à coronariografia. A gente está vendo aqui um longo segmento de stents na circunflexa. Deixa eu ver se eu não atrapalho aqui. Um longo trajeto de segmento de stents pérvios na circunflexa, de uma angioplastia prévia. E aqui a gente está vendo a oclusão da descendente anterior, logo após o primeiro ramo diagonal, né, com algum afilamento da ponta e um longo trajeto de oclusão. A gente, no visual, estimando maior do que 20 milímetros. Mesmo com uso de nitrato, a opacificação do leito da distal, da DA, não era importante. A gente não havia uma opacificação significativa, mesmo com uso de nitratos. Numa segunda projeção, em OAD cranial, mais um detalhe, né? A gente tem algumas colaterais aqui em ponte. Isso aqui não é o lumen verdadeiro. E, por fim, essa spider aqui, ela parece um pouco com a imagem que a gente vai mostrar depois. Tá? Spider ocluída, não tem grandes novidades. Vamos mostrar apenas uma projeção da coronária direita. A opacificação, então, do leito distal da DA se dava basicamente por homocolaterais. Homocolaterais vindas da diagonal. A coronária direita não contribuía com colaterais para a descendente anterior. Quando a gente analisa a complexidade dessas lesões, se a gente aplicar o syntax score para analisar só essa lesão, como é que o syntax score dá peso numa oclusão da DA no terço médio, que a gente vai chamar? A gente tem aqui 6 dimensões, 6 critérios para o syntax, e se a gente vai preenchendo esses 6 critérios aqui do syntax, a gente pontua 15 pontos. Então, esse é um syntax SADA pelo syntax abaixo de 22, né? Um syntax no tercio mais baixo. E se a gente pegar o quadro clínico da paciente, ela não era um paciente de alto risco para cirurgia, um STS risco menor que 5.
que eu não cheguei a calcular, mas não tinha enormes comorbidades. Sendo assim, a gente está com uma paciente, um caso concreto, uma oclusão crônica, numa diabética, que já tinha uma angioplastia prévia com resultado mantido, e a gente tem a oportunidade de discutir aí nessa paciente, sem dúvida, 3 caminhos, né? O tratamento medicamentoso exclusivo, se há espaço para otimizar remédios, ou se anexar outras medicações, qual o papel da cirurgia, não sei se a gente já teve presente um cirurgião, quando voltar, a gente pode projetar de novo o filme, não tem problema, e, por fim, o papel da angioplastia, e que, obviamente, a gente vai seguir e falar, né? Então, Fernando, eu, por favor, queria suas considerações gerais sobre o caso, e, além disso, já antecipar uma pergunta, se além das medicações tradicionais, antiquímicas, beta-bloqueador, nitrato, antiagregante, estatina, você usa e se caberia aqui alguma medicação diferente fora da armamentário normal. Então, por favor. Obrigado, André. Esse é um caso de uma senhora de 70 anos, com síndrome metabólica, diabética, hipertensa e com MC de 29. Essa senhora, ela tinha muitas comorbidades, ela era uma senhora frágil, praticamente limitada à cadeira de rodas. Ela tem uma doença degenerativa no joelho, com edema crônico, que dificulta muito a marcha, praticamente ela não anda. Ela tem, além disso, outras comorbidades expressivas, como meningioma, como que dá dor de cabeça, cefaleia, sem convulsões. Ela tem uma nefrectomia à direita, por pielonefrite de repetição. Ela tem pneumonias de repetição. Ela tem uma adrenalectomia esquerda, uma suspeita de feocromostoma antigo, que não se consolidou, era um outro tipo de tumor. Fora disso, ela já teve também disfunção hepática, tem bexiga neurogênica, infecção de repetição, já internou inúmeras vezes com pneumonia e pielonefrite aqui. Então, uma senhora muito... O nefrologista dela, o Dr. Suassuna, que cuida bem dessa parte urinária e da disfunção renal, ela melhorou da função renal evolutivamente. Fazendo um breve histórico em relação à primeira internação, que eu acho que é interessante, ela internou em 2017, em junho, aqui no nosso hospital, com cefaleia, náusea e vômitos. Ela estava com uma síndrome de hipertensão intracraniana por causa do meningioma que cresceu. E ela compensou disso, mas no decorrer, no curso dessa internação, ela teve dor torácica típica, anginosa em repouso, angina instável, com enzimas positivas, infarto não supra. Ela foi para a coronariografia em caráter de urgência e tinha uma cestite com um aspecto de oclusão aguda, que foi tratado com sucesso, a gente viu o stent ali, nessa segunda angiografia, e demonstrou claramente aquela lesão oclusiva crônica no terço médio da DA, com colaterais que o André bem demonstrou. Então, naquela ocasião, foi feito o tratamento da cestite, ela ficou bem, teve alta. A partir dali, um breve resumo, ela teve algumas internações por motivos extracardíacos, sem pneumonia ou infecção urinária. E nós estamos nesse ponto aqui agora, em que ela veio ao consultório, um pouco antes disso, para avaliação de um risco cirúrgico ortopédico, de uma cirurgia de prótese total de joelho. Frente a essas morbidades todas, e ela se queixava, nessa ocasião, de dispneia aos pequenos esforços. Isso nós estamos há um ano, aproximadamente, depois desse evento do infarto intra-hospitalar. Então, essa senhora com dispneia a pequenos esforços, tomando banho, trocando de roupa, os esforços eram bem limitados pela lesão articular, muita fragilidade, muita alteração psíquica também, muita ansiedade, angústia. E essa senhora, eu pedi uma cintilografia, então, de perfusão, ela estava estável hemodinamicamente, do produto controlado, ausculta dos pulmões nada relevante, sem edema, sem apomegalia, sem turgência. Foi para a cintilografia quando mostrou uma área isquêmica de 20% no território da oclusão crônica, da descende anterior. 20% aqui na nossa cintilografia com dispiridamol, já que ela não podia fazer esforço físico. Então, estava nessa situação de um pré-operatório, e eu conversei muito com o André nessa ocasião sobre o que nós poderíamos oferecer para ela, visto que havia uma perspectiva de uma cirurgia,
muito desses sintomas urinários eram atribuídos também à dificuldade de locomoção, que ela tinha que ficar sentada, deitada, e agravava o aparelho urinário e respiratório. Então, a colocação da cirurgia se revestiu de uma importância clínica talvez até maior, numa paciente muito frágil, com muitas comorbidades. Então, assim, já dando minha opinião sobre essas opções que o André já colocou no diapositivo dele, cirurgia de revascularização, eu diria que está totalmente fora do contexto para a senhora. Não tem como. Ela é uma senhora que o paciente, não é adequado para a cirurgia. Até nem discutindo o aspecto anatômico em si. Medicamentos, ela estava com duplo produto. Nesse dia do consultório, de 110 de sistole, com 60 de frequência cardíaca. Então, já estava bem otimizado, tomando beta-bloqueador, tomando estatina, tomando aspirina. Nessa ocasião, nós estava com clopidogrel, não tinha tirado depois da angioplastia. Tomava hidralazina por causa de hipertensão. Tomava uma quantidade baixa de ECA. Enfim, estava toda tratada, nitrato tomou uma ocasião prolongada. E com essa limitação da dispneia. O tratamento medicamentoso não tinha muito espaço mais para colocar remédio, até porque tomou bloqueador de cálcio uma ocasião, teve muito edema, não se deu bem. Então, o tratamento exclusivo, ela estava sintomática. E eu interpretei aquela dispneia como equivalente anginoso, visto que ela tinha uma carga isquêmica de extrema magnitude na cintilografia miocárdica perfusão. Então, eu conversei com o André sobre a possibilidade de uma alternativa eventual para a senhora para um tratamento percutâneo. Isso, o André já mostrou, isso tem crescido muito a intervenção de oclusão crônica, né? Depois vamos falar, tem trabalhos sobre isso. Né? Sim, com certeza. Tem uns 3, 4 trabalhos interessantes sobre isso, mostrando já alguma perspectiva. A questão da oclusão crônica é que só 5% das oclusões crônicas são tratadas com angioplastia, doente estável. E tem toda uma questão que, quando se coloca a oclusão crônica, comparando intervenção de crônica versus não crônica, digamos, oclusão crônica versus doença não oclusiva crônica, a morbidade é muito maior, em torno de 2 vezes mais no longo prazo, de infarto, de AVC, de revascularização de urgência. Então, é uma condição por si só que traz morbidade. E tem também, per procedimento, até então, uma dificuldade técnica muito grande. O André vai esmiuçar tudo isso depois. Com risco de infarto perioperatório, de AVC, de tamponamento, que vem diminuindo ao longo do tempo. E na literatura, a taxa de sucesso desse procedimento vem melhorando muito, que era no início dos anos 2000, 2005, 60%. Nos grandes centros, hoje em dia, está 90%. E esse é um procedimento, né, que tem um impacto enorme. Quem faz, né? Quem faz e com que ferramentas que ele usa para fazer isso, né? Então, conversamos muito e, nesse ponto, o André estava estudando uma alternativa para percutânea, uma vez que eu considerei que é um caso não cirúrgico, pelas condições clínicas da paciente, e visto que ela estava sintomática, interpretei como equivalente anginoso com uma carga isquêmica muito alta. Essas são minhas primeiras ponderações. Obrigado, Fernando. Então, só para a gente fazer um resumo, é uma paciente octogenária, é isso? Septagenária, então, que apresenta como quadro clínico fundamentalmente um quadro de cansaço, avaliado inicialmente como sendo um equivalente anginoso. Essa paciente já tinha, sabidamente, doença coronariana prévia, apresentando uma lesão crônica e será submetida a um procedimento cirúrgico ortopédico. E dentro desse contexto, então, foi ao consultório do Dr. Fernando Rangel, que é o médico assistente, para poder ser avaliado. O Fernando já falou sobre pormenores do caso. Eu queria ouvir outras opiniões da plateia. Paulo, você quer opinar? Você poderia... Antônio Sérgio, microfone lá, por favor. Obviamente que uma doente sem opção terapêutica, né, do ponto de vista clínico, cardiofarmacológico e do ponto de vista cirúrgico. Né? A comorbidade que ela tem, a dificuldade que ela tem, a fragilidade que ela tem, você colocar uma senhora dessa numa cirurgia para resolver esse problema específico é bastante complicado. A opção dos últimos anos de se abrir um vaso fechado da oclusão crônica acima de 3 meses,
ela vem sendo real na literatura. Tem milhares de casos disso. O pessoal lá do Oriente, ele é muito frequente nisso. Os trials, centenas e alguns milhares de doentes, eles fazem isso há muitos anos. E a gente aqui estava meio amarrado porque os nossos doentes desse tipo não estavam conseguindo. A gente não tinha opção para ele e é uma angústia para o clínico muito grande. Então, eu acho que a indicação é perfeita. Eu acho que depende muito da técnica que vai ser feita. Você conseguir desobstruir esse vaso. E me causa... Só queria saber, só uma curiosidade, eu acho que a indicação está clara e espero ver o resultado disso. E acho que eu só queria saber se na angioplastia que ele fez, há um ano atrás que ela fez, se eu não me engano, aguda da marginal, como é que era essa lesão da DA? A lesão era um pouquinho diferente. O término dela, né, a oclusão propriamente dita, era um pouco mais afilada, tá? Então já estava ocluída, embora uma morfologia naquela época um pouquinho mais favorável, porque o afilamento era mais claro e isso impacta, né? E se via melhor o distal naquela época também. O fluxo das colaterais estava melhor, uma classificação melhor naquela época. Primeiro que eu achei que tinha lesão no tronco. E achei que aquela lesão no tronco não é uma lesão tão insignificante assim. Mas isso é visão de clínico, né? Cada um tem uma opinião, né? Olha o filme e acha uma coisa, né? Mas eu vi essa lesão se repetir em todas as projeções que você fez. Então eu acho que é uma lesão que é significante. Me parece. Mas é óbvio que a lesão da DA essa oclusão, e com aquela cintilografia, com aquela área isquêmica, não tem dúvida que essa DA está contribuindo possivelmente para o quadro clínico da doente. Mesmo levando em consideração que a gente, como você falou, André, que a artéria ela fila um pouco, ela não tem aquela interrupção abrupta, né? Uhum. Então, isso talvez seja um dado que me parece favorável para a tentativa de abrir essa artéria, né? E a pergunta que eu falei para o Fernando é o seguinte: essa cirurgia que ela precisa fazer no joelho, pode esperar quanto tempo? Há uma pressão, né, muito forte dela e da equipe de clínicos que a atende para fazer a cirurgia do joelho. No entanto, eu falei que não tinha como fazer nesse momento, porque a carga isquêmica era muito alta e ela estava sintomática, né? Não, inclusive para saber que tipo de stent você vai usar, né? Porque para abrir uma artéria dessa, né, com sucesso, e aí colocar que stent? Vai colocar o stent farmacológico, né? Então, e tendo sucesso, né? Um stent farmacológico, eu sei que os stents mais recentes a gente pode fazer uma dupla antiagregação por 3 meses. 3 meses. Uhum. É um prazo assim, sim, mais seguro, né? Então, 1 mês eu não sei se a gente... eu sei que tem hemodinamicistas que acham que esses novos... Eu não sei, o Science, o outro poderia usar durante 1 mês, mas eu acho que é arriscado. Quer dizer, então, levar em consideração isso. Quer dizer, vai ter que esperar pelo menos 3 meses para fazer a intervenção. Sim, antes de fazer, a gente não tem como assegurar, né, o tempo, porque a gente não sabe, nesse momento, o resultado final, quantos stents vão ser colocados, né, a extensão total, se vai, inclusive, precisar fazer uma bifurcação, isso mudaria o tempo de antiagregação, né? Então, antes não é possível falar. Você tem poucos fatores que têm impacto enorme em cirurgia não cardíaca no paciente cardiopata. Um deles é cirurgia não cardíaca no primeiro mês depois de intervenção percutânea. Então, isso aí eu contraindicaria de maneira absoluta ela ser operada numa cirurgia eletiva, né, nesse primeiro mês. No mínimo 3 a 6 meses. Né? No mínimo, isso já seria uma estimativa, eu diria, otimista. E a Sociedade Europeia hoje em dia colocou para eles, europeus, né, o stent farmacológico é indicação em todos os casos, independente de qualquer outra situação, independente, inclusive, de cirurgia não cardíaca agendada num tempo mais cedo, porque a conclusão deles, e nos ensaios mais recentes, os registros,
é que não faz muita diferença para esses estentes de última geração em relação à trombose, em relação não ao bare metal. O Luiz quer falar aqui. Eu já vou dar a palavra ao Luizinho, mas eu queria chamar a atenção a respeito da pergunta do Antônio em relação à indicação cirúrgica ortopédica dela, e que você já sinalizou que havia uma indicação clínica e até mesmo por conta das dores da paciente. E eu estou colocando isso fundamentalmente porque, em não havendo procedimento cirúrgico, e estando essa paciente, na realidade, com quadro clínico de cansaço interpretado como um equivalente anginoso e com uma oclusão crônica, estando otimizada a terapia, essa talvez fosse uma das outras indicações onde os resultados poderiam ser favoráveis, independentes do procedimento cirúrgico, que é no controle de sintomas, ainda que outros desfechos a gente tenha questionamento sobre o prognóstico desses pacientes. Conclusão, André provavelmente vai falar da proximal, da não proximal, isso em algum momento vai ser falado, mas eu acho que o importante, até para os residentes, é que todo esse caso ele começa a ser discutido por conta da indicação cirúrgica ortopédica numa paciente que já foi aqui contextualizada. Fora do contexto cirúrgico, provavelmente a gente teria que reavaliar essa estratégia, uma vez que talvez o cansaço não tivesse sido um equivalente anginoso tão evidente a ponto de poder encaminhá-lo ao procedimento. É isso, Fernando? Sim, e acho que a questão fundamental é que ela estava sintomática, tinha a questão da cirurgia, mas o sintoma... Era frustro. O sintoma era cansaço, né? Não era angina. Mas frente àquela área isquêmica muito grande, eu interpretei que fosse equivalente. Esse ponto que você tocou, o André e o Luiz vão detalhar, mas as evidências são maiores hoje em dia ainda para desfecho sintomático. Né? No Euro-CTO mostrou isso claramente, que a angina melhora, né? Questionário de angina, SEATO, qualidade de vida, esforço físico. Então, para a angina e para a dispneia, o impacto é interessante do procedimento na oclusão crônica. Agora, para desfecho grave, morte, infarto e AVC, não tem uma demonstração em ensaio. O Decision não mostrou, só tem evidência disso em grandes registros, como italiano. O André vai esmiuçar isso depois. Luiz Antônio Carvalho. Deixa eu linkar uma pergunta para o Luiz falar. Quando o caso surgiu, nossa primeira reação foi, Fernando, a taxa de sucesso é baixa. Primeira coisa que eu falei para o Fernando, a taxa de sucesso é baixa, Fernando. É quase 50%. É meio a meio. Isso com o jeito tradicional de se fazer, com guia e balão. E aí queria que o Luiz desse um panorama aí, Luiz, dessa história. O que mudou aí? O que está mudando? Assim, só pegando esse gancho, 50%, nesse caso, era uma estimativa bastante otimista. Né? Esse caso tem vários marcadores que, com o instrumental habitual, era um caso, eventualmente, para nem tentar. Né? É uma oclusão em que você não vê nenhum ponto de entrada, tem um ramo grande, que é um ramo diagonal, saindo imediatamente antes, com algum grau de comprometimento ostial, e um pequeno ramo, parece septal, quase em continuidade com o ponto de oclusão. Além disso, você tem um segmento de oclusão relativamente longo, e a reentrada também é junto de um ramo. Então, todos esses são fatores que, do ponto de vista técnico tradicional, dificultam tremendamente a abordagem desse vaso. Mesmo com o instrumental atual, a gente sabe que a abordagem desse vaso vai obrigar a que você estabeleça um novo canal de comunicação entre essas duas extremidades. Você não está olhando para o que seria a velha luz do vaso. Você vai estabelecer um canal de comunicação entre esses dois vasos. E pegando uma coisa que o Antônio Sérgio falou, na verdade, a abordagem da oclusão crônica ela é filha do estente farmacológico. Os resultados a longo prazo com o estente convencional com oclusão crônica eram profundamente desanimadores. A restenose era em torno de 60% a 70%. Então, não havia nenhuma razão para você estar investindo em oclusão crônica usando estentes convencionais, uma vez que a chance de restenose era absolutamente gigantesca. Com os estentes farmacológicos, esse panorama muda muito, embora a restenose de oclusões crônicas seja ainda um pouco superior
as restenoses de lesões habituais, mas ela ainda pode cair para a casa de um dígito, um pouco abaixo aí de 10%, o que, obviamente, é um panorama muito diferente e que te permite investir nesses vasos. É claro que a discussão passa muito por fazer ou não fazer, né? Essa é sempre a primeira discussão a respeito de oclusão crônica, ou seja, o paciente precisa daquele vaso, ele precisa que aquele vaso seja revascularizado? Essa é a primeira pergunta a ser feita. Precisa. Bom, qual o método? Qual é o vaso e qual é o método? Frequentemente, quando a gente está diante dessa situação descendente anterior, a estratégia escolhida é colocar uma mamária na DA ainda hoje, sobretudo ainda no Brasil, tudo desconsiderando o que acontece, por exemplo, no Japão, na Coreia, né, que, na verdade, lá eles têm profunda dificuldade de indicar qualquer cirurgia cardíaca. Então, tudo que se tem de evolução de angioplastia e lesão de tronco, conclusões crônicas, começa no Japão e na Coreia. Depois, alguns países da Europa adotaram isso também, principalmente a França, a Alemanha, Portugal, Espanha. E depois chega nos Estados Unidos e aí a gente normalmente pega o rabo desse cometa. Mas, obviamente, isso são coisas que nascem onde há uma grande restrição de cirurgia cardíaca. Quando você está diante de lesões de direita ou de circunflexa, a pergunta é realmente o seguinte: eu realmente preciso tratar isso? Uma vez definido, normalmente nesses casos, se opta ou se tenta optar por uma estratégia percutânea. Mas essa estratégia percutânea, hoje, ela depende profundamente de experiência e material. Obrigado, Luizinho. Eu queria ouvir a opinião dos nossos colegas de São Paulo, Baruzzi, Teixeira. Obrigado. Aqui em São Paulo está chovendo torrencialmente. Deixa eu te falar, eu concordo muito com o que o Luizinho falou agora. Eu assino embaixo o que ele acabou de falar. A pergunta que eu preciso fazer agora é se a coronária direita, eu queria ver ciclano, se a coronária direita fornece alguma colateral a mais para essa DA. Se tem alguma chance de ver melhor essa DA. Porque o Luizinho falou muito bem. Tem ramo importante na entrada, saindo, e tem ramo importante depois que ela reabre uma septal, parece lá embaixo. Eu não estou vendo, eu não consigo, a imagem aqui não está boa, eu não consigo ver colateral da direita para DA. Doutor Expedito, não tem colateral visível a angiografia da direita para descendente anterior. Tem tomografia para ver a extensão e não só a extensão, o que tem entre o ponto que dá, para ver o segmento ocluído? Nós vamos dar seguimento ainda à apresentação. Estamos na fase do dilema clínico, né? A estratégia nós vamos seguir com os próximos slides. Tá. O que eu quero só dizer, então, que eu concordo que esse é um caso, mesmo com toda a tecnologia, mesmo com todas as informações possíveis que a gente tem, etc., não é um caso simples, é um segmento longo. Tudo que o Luizinho falou, eu concordo. Só dizer uma coisa para vocês. Aqui tem isquemia, aqui é um doente que tem contraindicação cirúrgica, etc, etc. Está no JACC Intervention, saiu ontem, dois trabalhos de oclusão crônica, e que eu separei, porque eu vou discutir isso com os meus residentes lá no INCOR, e um deles cria um outro score para ver a chance de complicação. Porque quando você vai fazer uma oclusão crônica, você tem uma complicação, que é perfuração, infarto, etc., você tem um custo hospitalar muito mais elevado. O que isso custa para o sistema de saúde, quando você tem na tentativa de recanalizar uma oclusão crônica? Nos Estados Unidos é mais ou menos $6 mil a mais de custo, na média, nos casos de insucesso. Então, a gente precisa estar bem embasado de fazer essa tentativa
porque como já foi falado, não é um caso simples, é um caso que realmente precisa de material, de experiência e, mesmo assim, com uma chance não muito boa de sucesso. Era Obrigado, isso. doutor Expedito. Vamos seguir, então? Vamos lá? Bom, então, uma apresentação breve. Como o Dr. Paulo já falou, a oclusão crônica, por definição, é uma estenose de 100% com fluxo time zero maior do que 3 meses. Peguei um guideline europeu recente, né, que indica a angioplastia da oclusão crônica. Ela estratifica em classe 2A, nível de evidência B, que deve ser considerada para paciente com angina resistente ao tratamento médico ou com uma larga área de isquemia documentada relativa ao vaso ocluído. No nosso caso, sempre botando num caso concreto, tinha as duas coisas. Muito resumidamente, a gente podia estar falando aqui de muitos estudos, muitos registros, mas eu acho que a gente tem que... Aí a gente pode apresentar positivo, pode apresentar negativo, e vai ficar aquela coisa sem fim. Então, o que tem de publicação são esses 3 trabalhos. Existe mais um de randomizados, estudos randomizados de intervenção versus tratamento clínico, que estão publicados resumidamente, muito resumidamente, taxas de sucesso em torno de 85%, com 2 sendo considerados positivos por melhora da qualidade de vida. Tá? Um deles negativo, avaliando mais contratilidade. Eu queria, nesse momento, falar apenas uma visão pessoal, né? Que a gente fica tentando pegar uma dimensão da doença daquele paciente e chegar num desfecho clínico duro, muito importante, quando a gente sabe que tem tantas coisas que vão interferir para você dar aquela resposta perfeita sobre aquele problema numa dimensão do paciente. Então, acho um desafio, porque a oclusão crônica, a gente nem fala qual é o vaso, fica uma coisa perdida. Oclusão crônica é um detalhe num universo, é a oclusão crônica da DA proximal, é a oclusão crônica da coronária direita distal. Então, se a gente pega só esse nome e quer sair do outro lado com uma resposta, é um desafio científico muito importante. Posso fazer um pequeno comentário? Queria chamar a atenção para o N desses estudos. Para só, o Impactor, que é um estudo de centro único, tem 72 pacientes. O EuroCTO é um estudo de 407 pacientes em 28 centros. O Explore tem 304 pacientes em 14 centros. Ou seja, existem centros selecionados e, ainda assim, não considerando grandes números asiáticos, mesmo nessas séries a gente tem números relativamente pequenos de casos para a gente poder chegar a conclusões, sobretudo conclusões relacionadas a desfechos mais duros. Né? André, assim, eu só queria... Volta esse slide, por favor. Só para chamar a atenção que, mais uma vez, a gente está discutindo uma paciente que vai ser submetida a um estresse cirúrgico. É um outro modelo de aplicabilidade desses resultados. Não é isso aqui. O que a gente está discutindo aqui é uma paciente que tem uma lesão crônica, que tem isquemia documentada e que vai ser submetida a um estresse cirúrgico. Nenhum desses pacientes aqui seria submetido a um estresse cirúrgico. É só para lembrar que o modelo que está sendo discutido não é esse modelo, a despeito de nenhum dos 3 estudos terem mostrado diferença de MACE. Mas não é esse o doente que a gente está discutindo. Você falou, lembrei aqui, no Explore, eles fizeram, foi um estudo considerado desfecho negativo, né? Que era fração de ejeção, volume diastólico final, era contratilidade, pós-recanalização da oclusão crônica. No entanto, numa subanálise, nos pacientes que eram submetidos à recanalização da artéria descendente anterior, houve melhora expressiva da fração de ejeção. E teve um outro estudo que endereçou especificamente essa questão, se diferentes vasos tinham desfechos diferentes. E houve diferença em benefício da descendente anterior, que teve resultados melhores em desfechos duros em relação a CX, mortalidade, CX e CD eram piores.
Então, o que a gente está vendo é uma mudança, né, ao longo do tempo. Esse é mais um artigo recente, mostrando o que está acontecendo na Europa, né, as tendências temporais em 17 mil procedimentos, havendo, ao longo dos anos, um aumento do sucesso, a despeito do aumento da complexidade. Esse é um score de complexidade dedicado da oclusão crônica, JCTO. E a gente agora vai entrar num jargão da hemodinâmica, como CTO, que é a oclusão crônica, uma palavra agradável para falar, né? Pegou a CTO, a gente fala de oclusão crônica como CTO. Então, vamos falar do que é esse score de complexidade. Ele tem 5 dimensões: o comprimento, maior ou menor do que 20, a intensidade da calcificação da lesão, dobras, né, curvas no meio da oclusão, é um desafio. Nós já mencionamos aqui como é a morfologia da entrada da lesão, da capa proximal, se é afilada ou se ela é romba, em toco, e uma falência, um insucesso de uma tentativa prévia. Cada um desses pontos pontua como 1, se estiver presente. E tem um claro gradiente de sucesso ou insucesso conforme eles vão se somando. E, inclusive, tendo diferença no tipo de técnica. Quanto mais complexo, começa a haver uma preferência, inclusive, pela via transfemoral para a via de acesso. Então, a gente considera um CTO 0 relativamente simples no mundo das oclusões, 1 complexa, 2 em diante bastante complexa, sendo 3, na verdade, extremamente complexo. E como avançou, a gente falou em tendência temporal na Europa, avançou a técnica e avançaram os materiais. Do ponto de vista técnico, várias novas técnicas surgiram e hoje é proposto um algoritmo de tentativas. Se tiver assim, você vai por aqui, se tiver de tal forma, você vai por outro lado. Eu não vou gastar o tempo de vocês numa situação tão técnica. Mas queria dar essa perspectiva de material, né? Esse aqui, o slide não está tão feliz, de fácil de ver, mas isso aqui é o desenvolvimento das guias. A gente falou que o desafio é recanalizar, é chegar com uma guia metálica do outro lado, na luz verdadeira, após a lesão. E o que faz isso determinar foi o avanço das guias, da tecnologia das guias. A grande mudança se deu aqui, na virada em torno de 2010, 2008, 2010, basicamente por guias japonesas. Né? A gente falou tanto da Ásia à frente, e a tecnologia está lá avançando. E a gente sempre é questionado, por que aqui no Brasil a gente não está fazendo? Porque a gente está aqui. Até 2018, nessa tecnologia estava emperrada aqui, antes do grande avanço de 2010. A gente estava realmente sem oportunidade de avançar. A notícia boa é que a gente está falando de mudança de paradigma em 2019 e tem uma companhia trazendo guias dedicados aqui, que não são os asiáticos, mas certamente agora isso deve motivar os asiáticos a trazerem material para cá. Junto com o desenvolvimento das guias, novos dispositivos de suporte para essa guia foram desenvolvidos. Catéteres que vão dar suporte nessa guia, vão até enroscar na lesão, vão ser parafusados na lesão, para que a gente consiga empurrar. São os microcatéteres. E, para dar uma noção do grau de complexidade, todos os hemodinamicistas estão falando em que é preciso material e experiência. Essa publicação é muito interessante, recente, em que foram contabilizados o número de dispositivos ou técnicas utilizadas com grau de sucesso. Então, chamou, curiosamente, de enabling procedures, né, capacitante, estratégias capacitantes. O ultrassom é uma delas, rotablator é uma delas, o laser é uma delas, o catéter de penetração na placa que eu acabei de mostrar, enroscando, é uma delas, injeção dupla nas duas coronárias é uma delas,
outro tipo de microcatéter, e o crossbox, que é também um catéter que vai provocar uma dissecção no vaso para depois ser recanalizado. Quando se usa mais estratégias, a estratégia, o sucesso realmente aumenta. Então, antes da gente retomar o caso, eu queria deixar uma mensagem que, na verdade, o CTO está mais para uma TAV, para uma cardiopatia estrutural, do que é uma angioplastia convencional. Isso é uma interpretação própria, me perdoem aí o excesso. Eu gostaria de deixar a mensagem que a angioplastia ad hoc não é uma boa estratégia, né? Aquela tentativa de... vamos ver se dá. Nesse caso, se a uma oclusão realmente não é recomendado por todos os especialistas, porque você vai ter a questão de acesso, duplo acesso, você vai ter usar radiação, tempo de sala, materiais específicos podem não estar disponíveis. Então, estratégia é importante. E, por fim, eventualmente será necessário imagens adicionais, como uma angio-TC, já nos foi mencionado num dos debatedores, e ainda, no caso, verificar viabilidade não era o caso. Então, de volta ao caso, nós realizamos uma tomografia para fazer essas mesmas perguntas. Existe um score baseado nesse JCTO, que você vai fazer com a tomografia. Então, se o paciente já fez um CAT há um tempo, você pode até nem recateterizar e reinterpretar o caso com uma nova tomografia. Opinião própria. Nesse caso aqui, a extensão era de 23 milímetros. Deixa eu ver se eu consigo apontar, desculpa. Era de 23 milímetros. Aqui parece um spider, né? O DA vindo para cá. A calcificação não era intensa, pequenos pontos de calcificação. Aqui a gente está em 2 planos, vendo a distância, e não tinha tortuosidade. Então, era um caso reto, sem grande calcificação, com aquela saída que a gente já tinha comentado. Então, voltando aqui, num JCTO ele seria o 1, né? Apenas pontuando uma vez, e a tomografia nos ajuda nessa início dessa estratégia a ver realmente, confirmar os nossos achados angiográficos. E não considerou como blunt a entrada? Aquele afilamento seria, de acordo com a própria, né, as interpretações, assim, definições, seria o suficiente. Mesmo que seja lateral o afilamento, ele é o suficiente. O blunt seria mesmo toco com ramo saindo. Esse é um desafio grande, né? Então, nesse caso, nós nos preparamos para ter todos os dispositivos, à exceção do laser, que não está disponível, nem temos experiência. Poderíamos ter requisitado. Mas estavam com todos os outros, todo o armamentário pronto. Então, no caso propriamente dito, injeção dupla, estamos injetando na coronária direita para ver se ainda poderia ajudar com colateral. Mais uma vez não ajudou, assim como foi visto no CAT. Estamos injetando na direita, não aparece nada. Quando a gente injeta na DA, ela, através de uma diagonal, emite colaterais. A nossa estratégia inicial foi lúmen verdadeiro, com escalonamento das guias. Então, a gente está vendo aqui o que a gente vem mencionando. Esse é um microcatéter de penetração com aquele parafuso, verdadeiro parafuso em espiral, dando suporte. A gente penetrou na capa da lesão e depois avança com o microcatéter, com a guia na frente. E aí a gente consegue avançar até esse ponto aqui. Até esse ponto, a gente consegue avançar com certa facilidade. A partir desse momento, o acesso da capa distal se mostrou difícil. A nossa estratégia, uma outra técnica, nós mudamos a guia. Esse microcatéter permite isso, a gente ir trocando guias. A gente não está usando outra... você não perde o que você já fez. Você avançou com o microcatéter e agora vai para uma guia mais suave, para poder entrar na septal e agora dilatar até o ponto que a gente sabia seguro, aquela placa para trás. Nesse momento, obviamente, que nós vamos criar uma dissecção. E aí já adiciona-se mais uma técnica permitidora, vamos dizer. A gente passa agora a não mais
usar o contraste através do catéter guia, mas agora através de um microcatéter que está posicionado na diagonal e vai emitir colaterais, e a gente foge de ficar expandindo a dissecção, injetando o contraste por aqui. Então a gente está injetando menos contraste, injetando contraste subseletivamente, para que a gente veja agora como manusear esse acesso, porque esse trajeto aqui está dilatado e, consequentemente, dissecado. Então, nós conseguimos avançar a guia, e talvez seja viável ver que a gente está com a guia em paralelo ao lúmen. Nitidamente, ela está num trajeto aqui subentimal. Nesse momento aqui, é um momento que acho que a gente poderia parar e discutir alternativas. Nós temos outros dispositivos para, eventualmente, tentar achar o lúmen, mas é um momento também para a gente falar de complicações, né? A partir desse momento, perfuração, a partir desse momento, contraste, quanto que a gente já fez, radiação. A estratégia toda foi montada em cima de abrir essa oclusão crônica pelos benefícios em relação à carga isquêmica volumosa, extensa e aos sintomas. Claro que, como o André falou, o caso faz enfrentar uma série de desafios técnicos, né? E nessas diferentes etapas da resolução do problema. O que eu consegui fazer uma revisão da literatura desse tema, a taxa de complicação, essa que o André bem falou, né, que perfuração, tamponamento, insuficiência renal por muito contraste, excesso de radiação. O cirurgião já chegou, foi só a gente falar disso aqui, o nosso cirurgião vai chegar nele. Já chegou. Relacionado ao procedimento. Todas essas complicações têm uma relação assim, inversamente proporcional com a excelência do centro, a experiência do operador, né, e o material que ele está usando. Nessas séries mais recentes, na série europeia, no trabalho europeu, então vem caindo muito com o uso desses materiais e com a experiência do centro. Então a taxa de sucesso nesses trabalhos chega a 86%, né, versus 60% do início dos anos 2000, né, meados dos anos 2000. Então eu diria que sim, acho que nós temos acho que o risco-benefício aí, se nós tivermos uma solução, pudermos avançar, seria muito importante para a paciente, uma vez que ela está sintomática, uma vez que abrir uma oclusão crônica tem demonstrado diminuir angina e dispneia, melhorar a qualidade de vida, e eventualmente possibilitando uma resolução do quadro ortopédico a posteriori. Né? Paulo, quer comentar alguma coisa? Não, eu acho que o caso está muito bem estruturado, eu não tenho dúvida que a evolução está boa. Agora estou extremamente curioso em saber como é que vocês ultrapassaram esse... Como é um problema técnico, obviamente eu não sou competente para comentar isso, mas tem os hemodinamicistas expedito lá em São Paulo, tem um Luizinho aqui, enfim, que eles podem discutir entre si e ver qual é a técnica que iam fazer nesse ponto, na minha opinião. Luiz Antônio Carvalho. Essa é uma das razões, por exemplo, da preocupação do ramo que está na reentrada. Porque quando você cria um trajeto subintimal, você precisa, de alguma forma, agora puncionar essa íntima e voltar para a luz. Tem instrumentais específicos para isso, ou as cordas guias habituais com desenho de ponta que você pode fazer isso. O problema é que, se você entra depois de um ramo, você criou um trajeto por fora desse ramo. E esse ramo, do ponto de reentrada, você provavelmente irá perdê-lo, porque você vai amassar a íntima contra ele e vai perder esse ramo. Se você tem um ramo muito importante na saída, você frequentemente não pode usar uma estratégia como essa, você tem que entrar realmente no ponto ou você tem que recuperar a luz exatamente no ponto daquela bifurcação que você está tratando. Não vou avançar em materiais hoje, você tem hoje um monte de materiais realmente especificamente para isso, você fazer angioplastias por via subintimal. Não sei se André vai mostrar, mas esse é o ponto que você tem que tomar uma decisão realmente.
Eu posso perder aquele ramo? Se eu posso perder aquele ramo, eu vou avançar a partir daqui, porque eu vou conseguir voltar para a luz. Se eu não posso perder aquele ramo, você tem que procurar outro ponto de reentrada. Pois não. Microfone, por favor, Antônio. A minha pergunta para o André, para os hemodinamistas, é o seguinte: a sala híbrida não ajudaria vocês, de alguma forma, a tentar melhorar esses resultados ou não, Luiz? A sala híbrida hoje tem uma vantagem nítida para a gente, teria, que ela tem... não tecnicamente, mas eu queria fazer sinalizar uma vantagem. Ela está muito bem preparada com radioproteção. A sala híbrida hoje, ela tem tudo para uma radioproteção, e isso é um cuidado tanto com o paciente para queimaduras de pele, quanto para o operador para exposição. Então, hoje, eu vejo a sala híbrida com a grande vantagem para isso. Tá? Ela está tem diversos dispositivos de radioproteção. Mas, tecnicamente, para o sucesso, eu não vejo uma vantagem. Queria abrir os colegas de São Paulo, Expedito, Baruzzi, Teixeira. Está sendo bem discutido o caso. Eu acho que para o cardiologista clínico, são muitos detalhes técnicos de reentrada, de espiral, de microcatéter, etc. Isso é uma coisa que, mesmo a população de hemodinamicista, não é totalmente familiar com esses novos materiais. Eu acho que a minha preocupação muito grande com tudo isso aí é que você evite uma ruptura, uma perfuração coronária, e que você tenha de pagar um preço para isso, fazer drenagem pericárdica, etc, etc. Então, eu acho que está num ponto interessante, e eu consideraria ir em frente e tentar estabelecer o melhor lumen possível. E esse ramo diagonal aí, eu acho que, de longe, eu não tenho assim toda a visão que eu possa dizer, mas eu iria em frente e sem preocupação com esse ramo diagonal. Ok. Bom, André, vamos seguir então, Então, que aí a gente já vai saber disso. Não, na verdade, a gente fez uma pausa, porque é um momento crítico, mas com um pouco mais de manobra, com aquela própria guia, nós conseguimos alcançar o lumen distal. E, a seguir, fizemos uma angiografia para a gente... aqui, a bem da razão, a angiografia já foi feita após as dilatações. Tá? Então, a apresentação saiu um pouquinho da ordem aqui. Mas, então, a gente está vendo aqui um trajeto de dissecção. A gente já sabe, pela angiografia, que tem um trajeto subintimal, mas aqui não é visualizado na angiografia. A gente sabe pela progressão do procedimento. E estamos com uma guia distal que é uma mais suave, não é aquela que a gente estava furando no início. Aquilo que eu tinha chamado a atenção, bota aquela angiografia, André. Trocar a guia com o microcatéter lá, é isso? Nós fomos com o microcatéter até o fundo e de lá trocamos para uma BMW, teu expedito. Repara aquilo que eu tinha falado. A corda inicial, desculpa que eu perdi. Nós fomos com a Progress, tá? 80, achamos o lumen, testamos o lumen com contraste e trocamos com o microcatéter posicionado distalmente. Nós tiramos a guia que nós conseguimos recanalizar e botamos uma guia mais BMW, né? Que para os colegas é uma guia pouco perfurante. Então trocamos a agressividade pela segurança aqui para botar essa guia aqui na ponta. Chamar a atenção só para aquilo que eu tinha. Eu sou muito favorável a essa Progress, com um detalhe, desculpa, Luizinho, com um detalhe que ela não é tão cara quanto as guias da Asahi, que são as guias japonesas. E eu tenho usado muito a Progress, não só aqui no Totocor, mas lá no Incor também, e eu fico muito satisfeito e fico contente que ela tenha conseguido reabrir essa artéria aí, e realmente é um caso bem difícil. Aliás, cumprimentando você, Expedito, um grande abraço aí. Qualquer dia vamos tomar um café.
Repara, Não, com você eu prefiro tomar um chopp e aí olhando para a praia. Seria bem melhor. Repare de onde está saindo aquele ramo septal. Ele sai exatamente daquele ponto de dissecção. Então, a probabilidade é muito grande daquele ramo ser perdido. Não vai fazer nenhuma diferença perder aquele ramo septal, certamente. Mas, eventualmente, não é um ramo como aquele. Você poderia ter um ramo como aquela diagonal saindo dali. E isso você poderia ter um grande problema se você faz um trajeto subintimal. É isso que eu estava chamando a atenção naquela hora. Então, seguindo a estratégia, né, como a gente falou, fizemos imagem de ultrassom para definir melhor aonde o stent começa, o que a gente ia fazer, dimensionar, enfim. E essa é uma imagem interessante que a gente que não está habituado realmente nesse início de experiência de oclusão, quem sabe a gente chega aos asiáticos, mas que é o trajeto subintimal visto a ultrassom. A gente está aqui com o probe do ultrassom fora do lúmen. Esse é o lúmen. Foi um trajeto relativamente curto, em torno de 10 milímetros, mas a gente tem essa imagem aqui bastante interessante com o ultrassom fazendo análise pela subíntima. Então, um comentário fora, não se aplica ao caso, mas que a gente poderia estar aberto a ter utilizado nesse caso. Desculpa, deixa eu voltar. Mais uma vez, passando alguns conceitos. Dissecção coronariana, hoje em dia, é uma técnica. É uma técnica, não mais um problema. Dissecção com reentrada é uma técnica. E o trajeto subintimal não é uma complicação, é um trajeto. Tá? Então, existe a técnica de dissecção e reentrada, que a gente vai estar aqui explicando, com um dispositivo dedicado. Quando você não consegue utilizar ir pelo lúmen verdadeiro, você pode usar um dispositivo, hoje disponível no mercado, comercialmente, aonde você faz uma dissecção, blunt dissection, né? Ele vai sem guia pela frente, criando um novo espaço. Essa ponta ela não é traumática, e ela vai sendo rodada até chegar do outro lado, e aí você sim passa a guia, você está na subíntima. Claro que você tem que ter o controle, você não pode ir andando na subíntima toda a vida. Você vai checando com as angiografias para você ver o quanto que você está indo subíntima. E existe um balão agora que você consegue apontar, direcionar a sua guia por um furo lateral para você furar a guia e sair do outro lado. Furar esse espaço de subíntima e entrar na luz verdadeira de novo. Tá? Que tem os nomes comerciais aí que estão disponíveis no próprio slide. Né? Fabricante exclusivo. Eu acho que todo mundo entendeu. Não faça esse caminho, não saia do vaso, por favor. Olha bem, tem vários cuidados técnicos para isso não acontecer. E aí você usa o lúmen que está na luz verdadeira. Não foi necessário isso nesse caso. Então, nós estentamos um longo segmento da DA distal até o ósteo. Fizemos novo ultrassom, fizemos dilatação adicional e, mais uma vez, uma imagem curiosa aqui. Esse é o ponto de menor área, que realmente eu fui um pouco mais conservador, porque a gente está aqui fora da lúmen. Aqui está espremida, tá, em forma aqui de sorriso, o lúmen verdadeiro. A média aqui, ó. E a gente está com stent no espaço subintimal num trajeto curto. E que trajeto é esse? É o trajeto que está menos expandido aqui, ó. Mas realmente não é o caso da gente ir num resultado perfeito, porque realmente tem o preço de uma eventual ruptura. Eu queria deixar o doutor Antônio Sérgio tranquilo, porque a gente fez o ultrassom até o tronco e a lesão não era obstrutiva. Tinha uma área, inclusive, quase em torno de 8, esse lúmen aqui. Então, não era um... Então, nesse caso, nós realizamos o procedimento em 120 minutos. Comparando com uma série de casos, nós tivemos perto, a média foi de 120, nós usamos mais radiação do que a média. Isso ficou de alerta para a gente. E usamos o contraste até um pouquinho menos que a média do registro. Ficou de alerta para a gente se cuidar um pouco mais com a radiação. Então, no segmento,
Acho que a gente está encerrando. Desculpa, você podia fazer uma gentileza de mostrar o resultado final correndo a DA até o final? Porque deu a impressão que está com fluxo time 2, que a DA não está bem, para nós aqui vendo a última imagem. Nós não estamos vendo a DA distal, estamos só vendo até o terço meio. A DA termina aqui mesmo, é o final da DA. Nós fomos até o terço distal, não era uma DA tão grande, e nós estentamos para essa DA um trajeto muito grande. Ela termina aqui mesmo, não tem mais DA não. Ficamos bastante satisfeitos com o resultado. Teve uma evolução intra-hospitalar muito favorável, sem complicações. E eu acho que a gente podia falar de um segmento já um pouco mais longo, né, Fernando? Porque isso foi feito em outubro e a gente já tem um segmento bastante razoável para dizer o que aconteceu, se houve evento adverso. Eu acho que antes de abrir assim, para o Fernando, talvez valesse a pena a gente ouvir, depois o Fernando fala como é que foi o desfecho. Alguém da plateia quer fazer um comentário? Antônio, Paulo, Roberto, Nelson, algum comentário? Roberto Sporcati, por favor, lá atrás. Não tanto pela técnica, que a gente tem dificuldade como clínico, mas tem visto alguns casos assim e foi mais uma demonstração de muita habilidade material. A minha dúvida, eu perguntaria ao Fernando, eu não sei se eu entendi bem, Fernando, eu não sei se eu entendi bem a área isquêmica medida pela cintigrafia antes do procedimento, qual era essa extensão e qual era a extensão relacionada à lesão que foi abordada e a expectativa de resultado. Era 20% de área de isquemia? 20% no território da DA. No território da DA? Território da DA. Eu tenho um pouco de dificuldade de entender 20% com essa localização, né, da lesão e a eventual recuperação, não é, na medida em que você perde alguns vasos, quanto de recuperação isquêmica aconteceria. Né? Me parece 20% para a localização da lesão e o resultado final, é que talvez a recuperação isquêmica, do ponto de vista da cintigrafia, pudesse não ser tão expressiva assim. Não é? Gostei que você André já acrescentou que a lesão de tronco não era significativa. Então, esses 20% não representavam outras lesões associadas. Fernando Rangel, por favor. Ela teve uma evolução clínica muito satisfatória ao longo desses meses. Não teve mais dispneia, não teve angina. Ela ainda não refez nenhuma imagem de cintilografia para quantificar a área isquêmica, mas a evolução clínica é muito satisfatória. Ela teve uma internação hospitalar por pneumonia. E durante essa internação por pneumonia, ela ficou algo em torno de uns 7 dias internada, usando antibióticos de largo espectro. Ela não teve nenhuma descompensação cardiovascular, nem angina, nem dispneia, nem taquiarritmia, absolutamente nada. Então, ela, sob estresse da inflamação sistêmica, ela saiu muito bem, numa internação de um mês atrás, aproximadamente. E agora ela está numa fase bem estável, avaliando agora outras perspectivas em relação ao tratamento ortopédico e tudo mais. Luiz Antônio Carvalho. Na verdade, esse caso tem um resultado clínico espetacular do ponto de vista de recanalização da DA. O que o Roberto chamou a atenção é uma coisa muito interessante, tentar casar essa angiografia com uma área isquêmica de 20% não é simples, a não ser que a gente tivesse um componente relacionado à primeira diagonal que tinha uma lesão no ósseo. Que é isso equivaleria a uma lesão da DA proximal, e ao final do procedimento a gente continua tendo um fluxo normal na diagonal, mas ainda com a mesma lesão ostial. Isso poderia eventualmente justificar. A gente sabe que nem sempre a gente consegue uma correlação clara entre a angiografia e a cintilografia, mas isso poderia eventualmente justificar caso a gente estivesse buscando efetivamente essa justificativa. Um outro aspecto interessante é realmente técnico. Oclusão crônica não é uma coisa simples. Oclusão crônica, como o André mostrou, esse caso
o paciente recebeu uma quantidade expressiva de radiação. Essa radiação não só é para o paciente, como para o operador. O operador tem que estar muito bem protegido, porque são procedimentos longos e que você realmente usa muita radiação. Então, você tem que ter estratégias definidas relacionadas aos protocolos que você prejudica a tua imagem, mas diminui a carga de radiação, protocolos muito claros de imagem para você minimizar a radiação. Durante o procedimento, você tem algumas estratégias para o paciente, ou seja, variar um pouco a projeção que você está usando, principalmente para você não queimar um ponto da pele. Nós já vimos isso, uma queimadura por radiação, por uma tentativa prolongada de recanalização de vaso. Infelizmente não foi aqui no hospital, mas pode ocorrer, e isso tem consequências extremamente nefastas. Isso pode se degenerar depois para lesões malignas e tudo, ou seja, não é uma coisa boa, uma queimadura por radiação. Então, tudo isso tem que ser pensado, o volume de contraste, o tipo de contraste, tudo isso tem que ser muito bem planejado, até para você interromper o procedimento. Ou seja, fomos até aqui e não consegui recanalizar o vaso. Os japoneses têm isso como rotina, isso para nós soa como estranho. Bom, hoje não conseguimos, vamos tentar de novo daqui a 15 dias. Isso é rotina nos laboratórios de hemodinâmica do Japão, por isso que eles têm 85%, 90% de sucesso. Mesmo nos insucessos, eles se dão a chance da revanche. E as limitações são essas: radiação, tempo e volume de contraste. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração no momento em que você vai abordar uma oclusão crônica como essa. Eu tenho uma pergunta: qual é o tipo do stent que foi colocado, considerando que ela tem uma cirurgia pela frente de joelho, se eu entendi correto? Foram 2 sinners, bem longos, 2,25 e 2,5 chegando mais proximal. Um total de dando, eu não estou aqui com o número de cabeça, mas certamente mais do que 60 milímetros. Qual é o planejamento? Não é o tipo do stent, não é os tamanhos. Quer dizer, qual é a previsão de esquema antiplaquetário e a cirurgia do joelho que ela está programada para fazer? Porque isso é uma coisa que interessa muito ao cardiologista clínico, que é o dia a dia nosso. A ideia é que ela fosse submetida à cirurgia do joelho aproximadamente 6 meses depois da intervenção. Mas ela enfrentou outros problemas clínicos e isso talvez postergue um pouco. Está fazendo também investigação urinária para uma suposta estenose de junção do ureter com a bexiga. Enfim, tem outros problemas clínicos que estão sendo vistos, mas a questão da cirurgia ortopédica ficou um pouco adiada nesse momento. Acredito que vai fazer nos próximos meses agora, mais de 6 meses, bem mais de 6 meses da intervenção. Ela continua com dupla terapia antiplaquetária, naturalmente. Obrigado, Fernando. Nelson? Que é um caso realmente extremamente difícil. A entrada, a saída, a extensão, a quantidade de cálcio dentro da oclusão. E o que eu queria comentar em relação à dúvida do Roberto, a gente aprendeu com o FFR. O que o FFR vem ajudar neste caso especificamente? Vem ajudar a gente a entender por que pode dar 20% numa lesão pós-diagonal, ainda mais numa diagonal daquele tamanho e com colateral. O fato é o seguinte: lesões moderadas, como tem nesse ramo diagonal, elas se tornam hemodinamicamente significativas e induzem isquemia quando esse ramo ou vaso-fonte de colateral, principalmente para descendente anterior. Então, a explicação fisiológica da expressão da isquemia quando você tem uma oclusão após a diagonal se dá pelo fato da diagonal ser fonte de colateral para DA exclusiva e ter uma lesão moderada, que fisiologicamente se torna grave e passa a ter repercussão isquêmica quando você investiga. Obrigado, Nelson. É essa a explicação que vocês queriam. Muito obrigado, Muito bom. Nelson. Alexandre Siciliano. Obrigado, André. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, parabenizar o André e a equipe toda que esteve envolvida nesse caso, que eu achei extraordinário, né? Não só por trazer a discussão desse conceito, mas por toda a tecnologia, os processos e treinamento e habilidades requeridas para que a gente possa ter esse resultado final. Talvez justificar a minha presença aqui como cirurgião,
né, num caso em que a cirurgia foi descartada de imediato, dizer que a gente participou, o André e a equipe cirúrgica, dessa tomada de decisão desde o início, né, o que trouxe esse paciente até esse êxito muito positivo. E isso me faz pensar em toda a transformação que a gente vem traçando aqui dentro do Hospital Procardíaco em particular, em que a competição baseada por procedimentos passa a dar, de fato, né, espaço para a colaboração de times, né, numa infraestrutura muito adequada, em que a alta performance possa ser estabelecida com foco nas necessidades e valores do próprio paciente. Então, a gente vai construindo dentro da nossa instituição o que, de fato, a gente considera não só os centros de excelência, né, doenças específicas, mas times colaborativos na construção da medicina baseada em valor. Então, fico muito feliz pela oportunidade de estar participando, não como cirurgião, efetivamente abrindo tórax, mas na construção de um processo que gera valor para o paciente e para a sociedade. Obrigado, André. Obrigado. Prezados, são 1h30. Queria pedir desculpa ao meu grande amigo Roberto Gamaschi, que pede a palavra, mas obedecendo ao ritual de 1h30. Mas a gente vai ter que responder. Depois a gente faz em petit comitê. São 1h30. Eu queria agradecer muito ao Dr. André Souza pela apresentação, os nossos debatedores, nossos colegas de São Paulo. Barroso, semana que vem, doutor Expedito, semana que vem é Mitra Clipe, Luiz Antônio Carvalho, por favor, todos convidados. Estaremos juntos aqui na próxima quarta-feira. Pessoal, muito obrigado a todos.